Olá, no presente trabalho de criminologia da professora Ana Paula Mota Costa sobre o livro Vigiar e Punir de Foucault, será debatido acerca do capítulo 2, intitulado Punição, que é dividido em duas partes, a punição generalizada e a mitigação das penas. Para dar início à discussão, precisa-se de um breve contexto histórico. Para entendermos a abordagem do rearranjo das economias das ilegalidades trazida por Foucault, temos de primeiro compreender o contexto histórico e as mudanças de perspectiva do século XVII para o século XVIII. O século XVII foi marcado pelo superpoder monárquico arbitrário e sem limite, tendo em Luís XIV, o rei francês, em 1643, o grande símbolo dessa centralização. O rei dominava as relações sociais e punitivas, e as ilegalidades das camadas populares eram toleradas por se caracterizarem como uma condição necessária de existência, além de as próprias castas mais altas também produzirem esse tipo de comportamento como forma de revolta. Mas, no século XVIII, à luz de uma nova forma de pensar com o iluminismo, a situação se inverte, e com o enriquecimento dos burgos e a Revolução Industrial, cria-se uma nova classe social, que é a burguesia, e com ela novos valores são adotados, como a supervalorização da propriedade e dos bens e a defesa social dessa nova gente. Os crimes também mudam a sua natureza e forma de violência devido ao aprimoramento do conhecimento sobre os métodos de vigilância e policiamento mais contínuos. Sendo assim, saem sanguinários para fraudulentos, roubo, crime de propriedades e de bens, e os autores que são agora os que vivem nas margens da sociedade, tornando-se mais hábeis e calculistas como uma forma de passarem despercebidos pelas autoridades. O discurso tradicional de punição, comumente utilizado na Idade Média, colocava soberano e condenado em confronto, em uma disputa desequilibrada e desumana. Esse confronto revelava por muitas vezes a tirania do soberano, uma sede de vingança e um cruel prazer de punir. Nessa relação, o rei agia com excesso, o condenado era subjugado e reduzido ao desespero, e o carrasco formava a engrenagem entre o monarca e o povo. Penas que envolviam o suplício corporal eram adotadas com o objetivo maior de vingar do que punir. No entanto, com o fortalecimento da burguesia e a mudança de uma criminalidade de massa para uma criminalidade das bordas e margens, tais modelos punitivos começam a ser questionados, superados e intolerados. Em seus discursos, filósofos e teóricos do direito, juristas e legisladores defendem que a justiça criminal puna ao invés de se vingar, respeitando a humanidade do indivíduo e a proporcionalidade nas penas. Os reformadores passam a questionar o excesso de castigo ligado principalmente à irregularidade do poder de punir. Contestam a multiplicidade das instâncias, as sobreposições dos conflitos entre as diferentes justiças, a venda de ofícios do juiz, a interligação entre quem aplica a lei e formula a sentença com quem faz a lei, o poder excessivo nas jurisdições inferiores e, consequentemente, suas sentenças arbitrárias, e a existência de privilégios que tornam incerto o exercício da justiça. Toda essa disfunção observada provém do poder excessivo do rei, que podia suspender o curso da justiça, modificando as decisões e caçando magistrados, por exemplo. Ou seja, eles criticavam os privilégios da justiça, sua arbitrariedade, sua arrogância arcaica, seus direitos sem controle, a mistura entre suas fraquezas e seus excessos, entre seus exageros e suas lacunas, e, sobretudo, o superpoder monárquico. Sustentavam que o poder de punir fosse repartido em circuitos homogêneos e que fosse exercido em toda parte, de maneira contínua, coextensiva à sociedade, com mais universalidade e fosse mais profundamente inserido no corpo social. Esses discursos também apresentavam técnicas divergentes de punição. As técnicas de punição tradicionais, conhecidas como suplício, tinham o corpo do condenado como alvo principal. O suplício era uma forma de punição extremamente cruel, que se utilizava de castigos físicos, como a prática de tortura, execuções, empalamentos e mutilações, em um evento no qual toda a sociedade deveria participar. Era realizado em praça pública para que todos tivessem noção sobre aquilo que não deveriam fazer. Evento este que Foucault denominou espetáculo de punição, que buscava não apenas punir o infrator, mas também desencorajar a prática de novos delitos. Essas técnicas acabaram por revelar a tirania, o excesso, a sede de vingança e o cruel prazer de punir.
As técnicas de punição dos reformadores se caracterizavam pela busca de métodos mais humanos e eficientes de punição, afastando-se das práticas cruéis e públicas da punição tradicional. Foucault argumentava que os reformadores adotavam técnicas disciplinares como a vigilância constante, o monitoramento e a normalização para moldar comportamentos e manter a ordem social. Essas técnicas visavam regular o corpo e a mente das pessoas, tornando-as conforme as normas estabelecidas pela sociedade e pelas instituições de poder, como escolas, prisões e hospitais, exercendo um poder disciplinar sobre os indivíduos. Como foi abordado pelos colegas, era evidente que o discurso dos reformadores trazia mudanças bruscas na maneira de punir comparado ao que antes faziam os tradicionais. A primeira mudança significativa que pode ser observada era na proporção das punições. Os reformadores traziam a ideia de que os indivíduos deveriam ser punidos apenas com o suficiente para impedi-los de cometer o mesmo crime novamente. Já os tradicionais defendiam o uso extremo da violência e opressão para coagir outros indivíduos a não realizar o mesmo crime. Além disso, os discursos exerciam diferentes graus de controle de cada pessoa da sociedade. O tradicional ficava apenas na esfera de poder que o superpoder monárquico alcançava no momento de executar o suplício, enquanto o discurso dos reformadores era mais elaborado, definindo que o controle do indivíduo deveria chegar em todas as esferas de poder da sociedade contemporânea, como a família, a escola, o trabalho e principalmente o sistema carcerário. Isso porque a punição dos reformadores visa mais a alma do ser desviante, diferentemente da punição dos tradicionais, que acreditavam que a melhor forma de punir um criminoso seria machucando seu corpo da forma mais cruel possível. Por consequência, o objetivo dos discursos eram diversos. Enquanto os tradicionais visavam vingar o crime e dar um exemplo para evitar que outros o façam, os reformadores visavam, por meio da disciplina, moldar o indivíduo para que ele seja reintegrado à sociedade, alterando sua cognição moral e religiosa. As prisões, portanto, não seriam apenas uma mera forma de punição, mas transitavam para o campo da ressocialização e reforma moral essencial para a aplicação de um poder disciplinar que interessava aos reformadores e às novas formas sociais que surgiam na época. A prisão puramente focada no cárcere não é apoiada pelos reformadores, pois a reclusão penal é incapaz de responder à especificidade dos crimes, não gera efeito ao público e é inútil à sociedade. Além disso, gera desconfiança nas pessoas e passa a ideia de arbitrariedade e tirania por parte dos vigilantes. Surgem, então, novos modelos prisionais baseados na individualização da pena e com trabalho como forma de reintegração do indivíduo, focando na reinserção moral e material do delinquente à sociedade. Tratavam-se de sistemas de obrigações e proibições com vigilância contínua, visando atrair o criminoso para o bem, combinados a técnicas de correção. Alguns visam mais a interação e contribuição social ou ainda o isolamento forçado como um instrumento para fazer o indivíduo refletir sobre seus atos e se arrepender, enquanto outros são mais individualizadores e focam principalmente na mudança moral do delinquente. No discurso dos reformadores dos séculos XVIII e XIX, o trabalho na prisão é parte integrante desse processo, representando mais do que uma ocupação, ele se torna um meio de incutir valores, responsabilidades e ética. Através da disciplina e do trabalho árduo, a prisão torna-se uma instituição de transformação moral e social. Foucault também investiga a punição moral da burguesia, que vê o trabalho como uma maneira de corrigir o caráter falho do indivíduo e alinhar suas ações com os valores burgueses. A ressocialização através do trabalho não é apenas uma ideologia prisional, mas um reflexo dos ideais da classe dominante, visando a reintegração do indivíduo como um cidadão produtivo e útil, deixando de ser um corpo ocioso e se tornando um objeto de contribuição para o Estado. Segundo as ponderações de Michel Foucault, observa-se cidade punitiva como uma espécie de teatro punitivo, idealizada pelos reformadores do século XVIII. Nessa acepção, o funcionamento do poder penal encontra-se distribuído por todo o espaço social. Agiria em cada um de seus pontos e terminaria não sendo mais percebido como o poder de alguns sobre alguns, mas sim como uma reação imediata de todos em relação a cada um. É um estado de vigilância constante, com uma noção de poder disciplinar que se estende pelas instituições.
Assim, opera-se a recodificação permanente do espírito dos cidadãos e realiza a repressão do crime por meio desses obstáculos colocados à ideia dos cidadãos. Portanto, é provado na segunda parte da obra Vigiar e Punir, em resumo, o nascimento da prisão na história e o processo que levou ao surgimento de novas formas de organizar o poder de punir. Foucault expõe nessa parte do livro as diversas mudanças sociais e políticas, o surgimento de uma nova percepção de respeito à humanidade do delinquente, a transição da ilegalidade do ataque aos corpos para o desvio mais ou menos direto dos bens, a elevação do nível de vida, o aumento de riquezas e propriedades e a consequente necessidade de mais segurança. Nessa conjuntura, o que vai se definindo é uma tendência para uma justiça mais desembaraçada e inteligente, para uma vigilância penal mais atenta ao corpo social e que vai ser uma força transformadora da sociedade em geral na história moderna.